Mas só para fixar bem a informação, Sporting Lisboa e Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid, 4 da tarde, horário de Brasília, dia 7 e dia 15. PSG e Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, 4 da tarde, horário de Brasília, dia 8 e dia 14 de abril. Beleza? O que a gente espera desses jogos? Eu acho que Paris Saint-Germain e Liverpool me parece muito com Chelsea e PSG, tá? Me parece muito com Chelsea e PSG. São dois times que ainda não encontraram solidez, constância, sequência de bons jogos dentro da atual temporada, que tem muito talento nos seus elencos. O Liverpool tem McAllister, tem Szoboszlai, tem Salah, tem Wirtz, tem Van Dijk, tem Alisson. Só que a exceção do Szoboszlai, nenhum desses caras vive a melhor temporada da carreira. Salah em queda, Van Dijk em queda, McAllister numa temporada de oscilação, Wirtz com problema para se adaptar. Mas é um timaço, se encaixar daqui até lá, se encontrar uma maneira de tirar o melhor dos seus jogadores daqui até lá, vai certamente ser um adversário à altura do PSG. E o PSG é a mesma coisa, né? O PSG tendo muita dificuldade defensiva, problema com pontaria, os atacantes perdendo muito gol. O Kvaratskhelia perdeu espaço porque bateu de frente com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique queria que ele desse um pouco mais no aspecto tático. Ele não estava atendendo em campo. O Luiz Henrique, tu sabe como é? Já tentou fazer isso com o Messi. O Luiz Henrique substituiu o Messi. E aí, um dos poucos atos que eu acho que o Bartomeu acertou, o Bartomeu chamou o Luiz Henrique e falou: olha, o time não é teu não, tá? O time é dele. E aquilo era verdade, né? Se isso é o certo ou errado de fazer na gestão de uma equipe, eu acho que é um debate válido. Mas era o Messi. Não era o Kvaratskhelia, não era o Dembélé, não era... Era o Messi. Então, o time era do Messi mesmo, é isso. Então, o Luiz Henrique já tirou o Messi, quanto mais o Kvaratskhelia. Já bateu de frente com o Messi, quanto mais com o Kvaratskhelia. E o que vai acontecer é que a gente vai ter que ver como que esses times chegam, né? São times que não transmitem confiança para quem os assiste, oscilam muito, e quem conseguir oscilar menos dentro da eliminatória vai acabar se classificando. Eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais condições, até por jogar o campeonato francês, que em época de mata-mata de Champions para o PSG chegar mais inteiro nas rodadas de Champions. Isso é uma vantagem brutal, é uma vantagem absurda. Simplesmente para a rodada do campeonato francês para o PSG poder jogar a Champions, entre a ida e a volta contra o Liverpool, da mesma maneira que aconteceu entre a ida e a volta contra o Chelsea, a tendência é que o PSG não jogue a rodada do campeonato francês. Então eu acredito mais no PSG que no Liverpool, só que tem o detalhe, o Liverpool joga em casa, né? Vamos ver como é que volta o Fabian Ruiz, que é muito melhor que o Zaire Emery, é uma distância muito grande entre o Fabian Ruiz e o Zaire Emery. O Fabian Ruiz é um dos grandes meio-campistas da atualidade, o Zaire Emery não. Ele é um dos pequenos meio-campistas da atualidade, é um jogador que não consegue ser minimamente chamativo, e quando ele surgiu, se criou uma expectativa de que ele seria, mas não virou, né? Não deu aquela virada de chave de ser uma promessa para virar realidade, por enquanto, porque ainda continua muito novo. Vamos ver se o Zaire Emery volta. Quem sabe o favoritismo do PSG, tendo os 11 titulares à disposição, cresça um pouco, mas hoje nenhum dos dois times me transmite confiança. 55-45 para o PSG. 55-45 para o PSG. O Liverpool vai ter Anfield, talvez seja a sua principal arma, o jogo da volta em casa. Mas eu imagino o PSG passando, porque são dois times que oscilam, o PSG um pouco menos. São dois times que têm talentos não tão bem aproveitados, mas o PSG na atual temporada, né? Talentos que na atual temporada ainda não mostraram a sua melhor versão, mas o PSG tem mais talento e mais vezes chegou perto dessa melhor versão. Por isso 55-45. Se a decisão fosse no Parque dos Príncipes, seria 60-40, como é em Anfield 55-45 para o PSG.
Eu vou deixar os jogos de Real Madrid e Barcelona para o final. Vamos fazer uma breve análise aqui de Sporting Lisboa e Arsenal. Eu acho que o Arsenal é favorito 65-35. É o maior favoritismo que tem. 65-45 o favoritismo do Arsenal. Porque o Sporting é o time mais fraco dos 8 que estão aqui. O Arsenal é um dos mais fortes. Então, não precisa muita explicação, né? E aí que talvez o que eu talvez tenha que explicar é porque não é mais. E não é mais, mas decide em casa o Arsenal. Mas o Arsenal é um time desses que, quando tu vai visitar o estádio do Arsenal, tu entra tremendo, porque o Arsenal em casa tem grandes jogos na sua história. É uma torcida que muda a história do jogo. Obviamente, jogando em casa, todo time vai ser pelo menos um pouco melhor do que é jogando fora. Mas eu não enxergo o Emirates como o tipo de estádio que muda a trajetória de uma eliminatória. Não é como a Allianz Arena, não é como o Santiago Bernabéu, não é como o Camp Nou, não é como o Metropolitano, não é como o Anfield, não é como o Parque dos Príncipes. Posso te falar a verdade? De todos os times que estão vivos aqui, o que menos consegue usar o fator casa para subir o patamar do seu desempenho é o Arsenal. Isso pode ser uma notícia boa, significa que é um time que fora de casa não rende tão diferente do que quando está nos seus domínios, mas no mata-mata, confronto direto, às vezes é uma notícia ruim, né? Significa que se precisar desse algo a mais decidindo em casa, e o Arsenal vai decidir tudo em casa, só na final, que é jogo único, campo neutro que não, mas precisando desse algo a mais para decidir em casa, o que menos eu enxergo tendo condições de tirar da torcida, do ambiente do estádio, condição de mudar a história da classificatória, é o Arsenal. Por isso 65-35, mas olha, muito olho nesse time do Sporting, tá? Porque ele tem justamente a postura que pro Arsenal é mais difícil de enfrentar. É um time que não se acanha de defender embaixo, faz isso bem, e de contra-atacar rápido, e faz isso bem também. Os jogos que o Arsenal teve mais dificuldade foram os jogos que o adversário deixou o Arsenal com a bola, se fechou e tentou sair atrás do resultado. O Arsenal tem 10 tropeços na Premier League. 10 tropeços é muito tropeço, especialmente para um líder. Então, a gente tem que olhar para esses tropeços para entender o que aconteceu, e o que aconteceu é que normalmente foram adversários que deram a bola para o Arsenal, ficaram esperando. O time de Londres, nesse seu sistema extremamente conservador, ficou muito tempo sem correr riscos, pensando em não tomar contra-ataque. Quando olhou para o relógio, o jogo já estava na reta final. E quando não conseguiu resolver a partida na bola parada, em 10 oportunidades, acabou tropeçando. É um time forte, um time organizado, tem uma excelente defesa, mas tem esse problema, principalmente quando enfrenta adversários que tem a postura que eu acredito que vai ter o Sporting. Se o Sporting ganha no jogo da ida, a pressão pro Arsenal virar na volta talvez seja grande demais. E lembremos, o Bayer Leverkusen só não ganhou a ida porque teve aquele pênalti mandrake em cima do Madueke. Se não fosse aquele pênalti, a gente poderia estar falando de Sporting Leverkusen, não de Sporting Arsenal. Por isso eu não dou um favoritismo maior do que eu estou dando, mas é o maior favoritismo dessas eliminatórias, porque é o confronto mais desequilibrado, 65-35. Vocês querem que eu fale agora do Barcelona ou do Real Madrid? Vamos deixar o Barcelona para o final, né? Que é o nosso ganha-pão é o Barcelona. Vamos falar primeiro de Real Madrid e Bayern de Munique. Para mim aqui, 60-40 Bayern de Munique. Por quê? Porque eu entendo que, especialmente com a mídia, alguns canais mais do que outros, e vocês sabem qual é o que puxa mais, mas com uma parcela da mídia tentando transformar o desempenho do Real Madrid no Bernabéu contra o City no jogo que simboliza a temporada do Real Madrid, e não é. Teve vários outros jogos. Caramba, o Silva mandou que para ele o percentual é 67-35. Não deu 100. Não deu 100. Tem que dar 100, tá, Silva? Me falaram uma coisa aqui que é engraçado. Eu sabia dessa notícia, mas eu tava meio que ignorando ela.
Cara, você me deu um argumento bom para eu mudar esse percentual. Inclusive, é uma notícia que eu vou trazer mais tarde. É uma notícia que eu vou trazer mais tarde. Eu deixei para o final essas notícias. De John Garcia, de Courtois. Mas já adiantando aqui, o Courtois tá fora das quartas da Champions, né? Ele sofreu uma lesão. Lembra que eu falei para vocês? Ah, quando eu erro, vocês vêm no chat me falar. Tá vendo? Tu falou tal coisa e aconteceu outra. Tu disse uma coisa e não foi. Tu falou isso e foi aquilo. Né? Tem sempre os haters aí que quando eu erro alguma tentativa de previsão vem me lembrar dos meus equívocos, mas agora que eu fui o único a acertar. Porque ninguém teve coragem de falar o que eu falei, de que aquele negócio de sobrecarga tava com cara de migué da equipe médica do Real Madrid, porque tem sido uma dinâmica na atual temporada desses migués, de tentar dizer que não é nada, mas eles sabem que é alguma coisa séria. Eles só querem postergar quanto mais tempo possível o pânico. E ali foi mais uma vez isso aconteceu. O Courtois é substituído, a notícia do momento é que era sobrecarga. Não é lesão, não é sobrecarga. Tu sabe o que aconteceu com o Courtois? Rompeu o músculo adutor. E teve uma ruptura muscular. Isso é 6 semanas, em média. Pode ser mais, tá? Pode ser 8. Podem ser 2 meses. Mas é 1 mês e meio garantido o Courtois fora. Então ele não vai poder jogar as quartas. E ele é o jogador, para mim, mais importante do Real Madrid. Caramba, vocês usaram aí no chat, por isso que eu gosto de vocês, por isso que eu digo que vocês fazem a live junto comigo. Vocês usaram um argumento que eu tenho que incorporar aqui. Eu sabia da notícia e não estava aqui trazendo. Eu mudo meu palpite. Eu acho que é 70-30 a Bayern de Munique, tá? 70-30. Eu acho que o Bayern de Munique, já que o Real Madrid vai jogar sem o Courtois, e eu ouvi algumas pessoas falando, mas o Bayern também não tem o Neuer. Não tem agora, mas até as quartas de final vai ter. E o goleiro do Bayern, que é o goleiro reserva, que é o Uhrbig, ele foi convocado para a seleção alemã, então não é um goleiro qualquer. Nesse período em que o Neuer está lesionado, o Uhrbig, inclusive ele é tratado como o grande goleiro do futuro para o futebol alemão, ele foi convocado para a seleção alemã, então se não jogar o Neuer, joga o Uhrbig, né? Então, esse argumento de que o Real não tem o Courtois, mas o Bayern também não vai ter o seu goleiro titular, não cabe muito, né? E outro detalhe que talvez seja o mais importante. O Bayern de Munique depende muito menos do seu goleiro. Olha, minha esposa acabou de chegar. O Bayern de Munique depende muito menos do seu goleiro fazendo milagres para ficar vivo dentro de uma eliminatória do que o Real Madrid. Então, eu ia vir com 60-40, mas esse lembrete aí que o Courtois vai perder a eliminatória, isso tem que mudar. Tem que mudar a minha proporção. Então, eu vou de 70-30. Eu vou de 70-30. E aí eu retomo o argumento que eu estabeleci a princípio. Apesar de alguns canais de mídia, né, terem tentado transformar o Real Madrid em favorito a Champions. E eles não é que eles torcem pro Real Madrid, é porque dá dinheiro. Se falar que o Real Madrid, olha aí o Real Madrid sempre é Real Madrid, chama atenção pro jogo, é vender o produto, tá? Eles não podem dizer, olha, vai jogar Real Madrid e Bayern, mas não assiste não, porque o Bayern vai amassar. Não pode falar isso. Tem que falar que o Real Madrid é sempre Real Madrid, que o Real Madrid é favorito, enfim, que o jogo vai ser muito equilibrado. E eu não acho que vai ser tão equilibrado assim, que vai ser tão parelho, mas eu também não acho, como não achava no caso do City, que o Real Madrid é uma presa tão fácil, com um asterisco. Sem o Courtois, fica mais fácil. Fica mais frágil. Por isso, muda o meu palpite, tá? Pra mim, o Bayern de Munique muda a minha proporção, né? O favorito era o Bayern de Munique. Mas muda a proporção de 60-40 para 70-30 por conta dessa notícia da lesão do Courtois. O Bayern de Munique, para mim, é o único time no futebol mundial que realmente está jogando melhor que o Barcelona. Não está jogando tão absurdamente melhor a ponto de ser impossível a gente imaginar que somos capazes de batê-los numa final. Não tem essa diferença tão brutal. Ao mesmo tempo que não tem vamos dizer, uma diferença tão grande assim no estilo de jogo, tá? O time do Bayern de Munique, ele tem uma proposta de jogo parecida com a do Barcelona,
Ele sofre muitos gols, confiando que vai conseguir fazer mais do que vai sofrer. Ele joga no campo do adversário, linha alta. Então, esse jogo seria lindo. Seria muito bonito. Seria talvez a primeira final de Champions em muito tempo que a gente teria dois times jogando futebol numa partida equilibrada com um placar numeroso. 3-2, 4-3, 3-3. Faz muito tempo que a gente não tem uma final dessa. A gente vem de muito tempo de finais chatas, amarradas ou desequilibradas, como foi, por exemplo, da temporada passada com o PSG. E eu acho que seria muito bonito. O mundo do futebol merece uma final Barcelona e Bayern de Munique, mas não é por isso que eu estou palpitando o Bayern de Munique, não. É porque é um time bem superior ao Real Madrid mesmo. Eu acho que hoje é o time que menos oscilou. Teve seu momento de oscilação, a gente chamou a atenção aqui. Teve seu momento de oscilação, mas foi o que menos oscilou. E o Real Madrid foi um dos que mais oscilou, né? Obviamente, se a gente tiver um Real Madrid numa noite muito inspirada, em que o Vinícius Júnior coloque no bolso o Stanisic. Isso não é difícil. A defesa do Bayern de Munique é uma defesa de pouco talento, tá? É uma defesa de nomes que eu considero pouco talentosos. Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer. Se essa fosse a linha defensiva do Barcelona, a gente tava pedindo para contratar 4 jogadores, um para cada posição, tá? Se o torcedor do Barça que me diga, não, mas porque a defesa do Bayern, olha aí, Stanisic, Jonathan Tah, Upamecano, Laimer, tá de sacanagem. Se a defesa do Barcelona fosse essa, a gente tava pedindo, não era pedindo para contratar um zagueiro canhoto, não, era pedindo para contratar 4 jogadores. Só que o meio-campo e o ataque conseguem compensar e o time tem um sistema de jogo que encaixou, né, que esses jogadores conseguem executar de maneira correta, mas é um time que deixa muito espaço de linha alta, que confia muito que vai roubar a bola no meio-campo. E se não consegue, a defesa sofre. O Bayern de Munique toma gol de todo mundo na Bundesliga, ganha de 4-2, 5-3, 6-1, 7, mas toma gol de todo mundo porque é um sistema de jogo que permite que agride e se deixe agredir, e o Real Madrid pode se fazer valer disso. Se tiver numa noite inspirada o Vinícius Júnior, o Mbappé já deve estar de volta. Tiver numa noite inspirada aí o Valverde, só que vai ter que estar mais inspirada do que esteve contra o City. E o detalhe que talvez seja mais importante, né? O City não era um dos melhores times da Europa. A gente ainda fala muito do City pelo peso que tem o nome do Guardiola e pelo talento que tem alguns daqueles jogadores, o Haaland, o Rodri, o Semenyo, que foi contratado recentemente, o Rúben Dias, Donnarumma, melhor goleiro da temporada passada. Então tem muitos nomes pesados, mas a gente olha o City jogar, a gente fez cobertura do City aqui em alguns jogos de Premier League, e é um time que ele é extremamente inconstante. Ele tem problemas muito parecidos com o do Real Madrid. Só que, naquela visão da qual eu não compartilho, de que tudo bem ser irregular na Premier League, porque a Premier League é maravilhosa, mas é um crime ser irregular em La Liga, porque La Liga é uma merda, que os tropeços da Premier League são todos aceitáveis e os tropeços de La Liga são todos inaceitáveis. Por conta dessa visão, a galera achava o City um time muito mais pronto que o Real Madrid e eu achava que a diferença era pequena. Era muito mais a diferença dos desfalques que o Real Madrid teria do que de nível de jogo mesmo. Agora não, agora a diferença é de nível de jogo. O Bayern de Munique é bem superior ao Real Madrid. Então o Bayern de Munique para mim é favorito, seria 60-40, mas pela falta do Courtois, pela confirmação de que o Courtois não estará 70-30, e aí eu quero trazer um último detalhe, a volta é na Allianz Arena, tá? E o Bayern de Munique na Allianz Arena, ele mata confronto. Ele mata confronto. É um time que consegue em casa o resultado que precisar, e a não ser que o Real Madrid consiga 2, 3 gols de vantagem na ida, se o Real Madrid ganha de 2-1, o Bayern ainda é favorito para virar na volta. Esse é o tipo de impacto que tem a Allianz Arena. E que teria o Camp Nou, e que teria o Parque dos Príncipes, e que tem Anfield. Então, o Real Madrid tem que ganhar e não pode se dar satisfeito só por ganhar. Tem que ganhar e ganhar bem. 2-0, 3-1, aí a gente começa a pensar que, não, realmente vai ficar complicado na volta. Mas até por um gol só de diferença, o Bayern de Munique ainda seria favorito para o retorno, mas vamos ver, né?
Porque o futebol não é só isso. O futebol não é só nível de jogo, não é só desempenho, não é só encaixe tático. Isso tudo é importante. Mas no final das contas tem um pequeníssimo detalhe que eu acho que cada vez menos se fala. Talento dos jogadores, né? Talento, inspiração, estar melhor no dia. Isso é muito mais decisivo e definitivo do que qualquer encaixe tático. Antes do jogo, não tem como não dizer que o Bayern de Munique é favorito. E aí, para encerrar essa nossa rodada de previsões, e aí a gente vai para data FIFA, a gente vai para Superchat, data FIFA ainda não, por favor, né? Só semana que vem. A gente vai para Superchat, a gente vai para Live Pix, Barcelona e Atlético de Madrid. Eu quero trazer para vocês uma pequena informação. Tem muita gente usando a derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid, da mesma maneira que estão usando a vitória do Real Madrid contra o Manchester City, só que aqui para inverter os valores. Tem muita gente usando a derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid na Copa do Rei como se aquilo fosse o retrato de Barcelona e Atlético de Madrid na temporada. Por que, que o Atlético de Madrid meteu 4-0? Por causa do encaixe tático. A linha alta, os contra-ataques, a velocidade, 4-0 Atlético de Madrid. Porra, se futebol fosse tão fácil assim, né? Aí tava todo mundo rico, não tinha casa de aposta. Todos já tinham falido, a galera tinha ganhado dinheiro, tinha feito fortuna aí às custas das casas de aposta. Não é tão simples assim a explicação daquele 4-0. É uma noite atípica, foi os piores 45 minutos da era Flick e os melhores 45 minutos dos últimos anos do Atlético de Madrid com o técnico Simeone. Tudo que eles fizeram deu certo, tudo que o Barcelona fez deu errado. O erro do Joan Garcia, que alguns colocam mais a culpa nele, outros mais no gramado, mas o que quer que tenha acontecido é algo que não deve acontecer de novo, que é a bola que passa embaixo do pé dele, vai no gol e é 1-0 para o Atlético de Madrid. Você deve lembrar, esse foi o primeiro gol, foi o gol que abriu o placar, isso foi importante. A não expulsão do Giuliano Simeone, o gol anulado, mal anulado do Cubarsí, porque o semiautomático falhou, e quando foram traçar as linhas manualmente, traçaram no momento errado, a bola pega no joelho do Lewandowski, traçaram a linha ali, mas depois ela pega no pé dele, no outro pé, na outra perna, no pé da outra perna, e só depois que vem pro Cubarsí, e nesse segundo momento a posição do Cubarsí era legal. Então, um equívoco absurdo da arbitragem anulando aquele gol. Poderia ter sido uma partida completamente diferente. Os 10 minutos que o jogo ficou parado, cortando o ímpeto do Barcelona, que ali estava amassando o Atlético de Madrid, e parecia questão de tempo que diminuiria aquela vantagem para 4-1, para 4-2. Então foi um jogo que teve tantos elementos estranhos a uma partida, que eu acho um pouco de ultra simplificação dizer que o Barça tomou 4-0 porque o Simeone achou a maneira de jogar contra o Barça e o encaixe tático foi desfavorável. Porque eu nunca vi o Simeone jogar diferente daquilo, e eu nunca vi o Barcelona jogar diferente daquilo, principalmente o Barcelona do Hansi Flick, e o Barcelona não fica tomando 4-0 do Atlético de Madrid todo fim de semana. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso te falar 4 pequenos nomes que o Barcelona não teve à sua disposição na ida, e aí eu abro espaço para o chat manifestar se isso pode ter feito a diferença ou se não. Foi o encaixe tático mesmo. A galera aí do encaixe tático da linha alta, que me acompanha, eu não concordo muito, eu acho que dão um peso muito maior do que existe de fato para esse tipo de debate. Ele tem importância, mas não é o que define sucesso e fracasso de uma temporada. O talento dos jogadores é muito mais importante, mas então vamos abrir aqui. Você acha que esses nomes que eu vou te falar talvez tenham sido essas ausências a explicação para o jogo tenebroso que fez o Barcelona, muito mais do que o suposto nó tático de Diego Simeone? Não esteve em campo Rafael Dias Beloli, Rafael de pequeno porte, Little Rafa. Fez falta. Será que faz falta, Rafinha? Pedro Gonzalez, que você talvez conheça pela alcunha de Pedri, aquele que pessoas que pouco entendem de futebol, Paul Scholes, Rio Ferdinand,
galera aí que já viu muito jogador bom, não esteve à disposição. Mark Bernal não esteve à disposição. João Cancelo não esteve à disposição. 4 titulares do Barcelona hoje, 4. É 40% dos jogadores de linha. Não estiveram à disposição daquela partida. Será que com esses 4 a gente não pode olhar para a partida, para o confronto de uma maneira diferente? Não tinha Rafinha, não tinha Pedri, que são os 2 jogadores, eu acho que isso é unânime, né? Não é unânime que são os 2 melhores, mas é unânime que são os 2 mais importantes. É o coração do meio-campo e o coração do ataque, Rafinha e Pedro, não estava à disposição. Lewandowski estava sim, gente. O Lewandowski não estava para a volta, estava para a ida. Quase vocês me levam ao engano, né? Mas não, o Lewandowski não pôde jogar a volta, ele pôde jogar a ida. Mas enfim, não entrou no time titular e foi decisão do Flick, não é porque ele não estava à disposição. Mas Rafael, Pedro, João Cancelo e Bernal, 4 nomes que não puderam atuar naquela partida. Você tinha o De Jong, vai ter ele de volta. O De Jong vai estar de volta para o mata-mata contra o Atlético de Madrid. O Koundé vai estar de volta, mas naquele jogo também esteve, não foi bem. Enfim, eu acredito que a presença desses caras muda o patamar do Barcelona. Aí, velho, é um pouco de falta... porque, assim, eu percebo a galera mais crítica dizendo que o jogo contra o Atlético de Madrid é muito equilibrado e tem gente até dando favoritismo para o Atlético de Madrid. Só que essa mesma galera fala que o Barcelona é um time completamente diferente com o Pedro e com o Rafinha. Se perder o Pedro e o Rafinha, esse time não vai longe. É uma crítica que fizeram durante a temporada. Tudo bem, é difícil debater isso. São jogadores de suma importância. Naquele jogo não tinha. Mas a galera tá pegando esse jogo como referência para dar a entender que o Atlético de Madrid é um time que pegou o truque, entendeu como fazer para ganhar do Barça. Eu discordo. Para mim, o Barcelona é favorito. 60-40. E ainda quero dizer mais um detalhe. Trazer mais um elemento. Neste confronto, é mais interessante jogar a ida em casa do que decidir em casa. Eu já falei isso em outros momentos, e um dia desse eu estava vendo o Vitor Sérgio, que é um comentarista que eu acho que é muito inteligente, gosto dele. A galera diz, tu não gosta de ninguém. Não, eu gosto de alguns. Gosto do Vitor Sérgio, por exemplo. Ele estava falando, e eu concordo 100%, e eu já vinha falando isso para vocês há muito tempo. É algo que nunca vai acontecer, mas que eu acho que seria entretenimento puro. Seria entretenimento puro e seria mais justo que os times decidissem se queriam decidir em casa ou fora. Porque, dependendo do adversário, pode ser mais vantagem decidir em casa ou fora. Barcelona e Bayern de Munique é mais vantagem decidir em casa. É mais vantagem decidir em casa. Porque são 2 times ofensivos, são 2 equipes de um nível parecido, são 2 times que vão propor jogo independentemente de estar em casa ou fora, então eu quero meus últimos 90 minutos jogando na frente do meu torcedor. Contra o Atlético de Madrid, prefiro jogar a ida em casa. Porque é um time que, na frente do seu torcedor, sobe de patamar, se puder jogar na sua zona de conforto mais ainda. Se eu recebo eles no Camp Nou, meto 3-1 e vou pra volta, eles desesperados correndo atrás do resultado, a chance de eu fazer um gol e matar o confronto imediatamente, logo antes de haver uma erupção do estádio, antes da torcida conseguir fazer a diferença, seguro aqui 15 minutos o ímpeto inicial, saio pro jogo, num contra-ataque faço 1-0, eu matei o confronto, graças ao meu resultado em casa. Então existem determinados encaixes que é melhor decidir fora, e para mim esse encaixe contra o Atlético é melhor decidir fora. Eu prefiro que o Barcelona faça vantagem no Camp Nou, e não precisa ser 5-0 não, tá? Muita gente acha que, vou ter que meter 5. 2-0, 3-1. Faz a vantagem. Se for só um gol, eu acho que vai ficar... A gente vai para a volta com uma margem de manobra muito pequena. Mas que seja um gol. Prefiro que sejam 2. 2, eu já... Olha, cara, a gente encaminhou muito bem aqui a classificação. Um gol não está encaminhada
mas estamos numa posição bem interessante. 3, 4, 5, não acho que vai acontecer, mas se acontecer, aí não precisa nem ter o jogo da volta. E tendo essa vantagem e indo decidir no Metropolitano, eu acho que o Barcelona está mais bem posicionado que se fosse o contrário. Porque jogando a ida lá, tu tá dando pro Atlético de Madrid a oportunidade dele construir a vantagem na frente do seu torcedor sem responsabilidade nenhuma, sem pressão nenhuma. Ele pode jogar na sua zona de conforto. Ele pode jogar recuado, saindo rápido no contra-ataque. Se ficar 0x0, 1x0 para mim, eu ainda tenho 90 minutos lá. Ele fica muito mais satisfeito de estar na frente do seu torcedor os primeiros 90 minutos. Eu não quero dar a eles essa satisfação, essa zona de conforto. Eu prefiro jogar a volta em casa. Então, o regulamento que a gente tanto reclamou, desse negócio de roubar o mando de campo, como o Atlético eliminou o Tottenham, agora o Atlético decidirá em casa as partidas que o Tottenham decidiria. Ou seja, para fins de regulamento, o Atlético eliminou o quarto colocado, agora ele tem todas as regalias de um quarto colocado. Isso vai acabar beneficiando o Barcelona, na minha opinião, porque para o encaixe desse confronto é melhor a ida em casa. Fazer o resultado e tirar da zona de conforto um adversário que na frente do seu torcedor vai ter que se expor de uma maneira que não está acostumado. Cabe ao Barcelona aproveitar. Para mim é uma diferença de 60-40. Não acho que seja uma diferença maior que isso, porque a gente, ainda que num contexto muito especial, já viu o Atlético de Madrid competir contra o Barcelona. O Atlético de Madrid tem jogadores muito talentosos, tem jogadores que, assim, poderiam estar em outros grandes clubes europeus e talvez fossem observados com mais respeito, né? Mas não se compara ao nível do Barcelona, 60-40 Barça. É uma temporada do Barcelona muito superior à do Atlético de Madrid, apesar da eliminação na Copa do Rei. E com o ambiente do Camp Nou, cara, como que a gente pode achar que o Barcelona não vai ganhar todos os jogos daqui até o fim da temporada no Camp Nou? E se isso se concretizar, é uma vantagem muito significativa para chegar, no mínimo, à final da Champions, que é campo neutro. Tá bom? Essas são as minhas opiniões.